Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Na última aula nós falamos sobre os dispositivos DR e você viu como que ele é importante na nossa instalação, afinal ele é capaz de identificar uma fuga de corrente. E isso evita desde o indesejado aumento na conta de luz até mesmo um grave acidente causado pelo choque elétrico, né? Nessa aula, então, nós falaremos sobre o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos, que é um componente tão importante e também obrigatório como o DR dentro de um quadro de distribuição. Então eu vou te ensinar a classificar, dimensionar e quantificar esse componente na instalação. Novamente, vamos para o quadro que eu vou explicar isso lá. Quando a gente fala de DPS, as pessoas pensam o seguinte, é para-raio. Né? O DPS é o para-raio. Muita gente chama DPS de para-raio. Até muitos eletricistas mesmo chamam DPS de para-raio. Mas para-raio é uma coisa diferente do DPS. O para-raio ele faz parte do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA. E o DPS também. Então não é para-raio e muito menos não é um SPDA completo, o DPS. Ele é um equipamento que tem a função de proteger contra sobretensões ou transientes da rede. Então eu já comecei a dar essa aula sem mesmo estar mostrando aqui para vocês. Olha aqui, ó. Qual que é a função dele? Olha, ele protege os eletroeletrônicos, né, as instalações elétricas, vamos dizer assim, contra sobretensões ou transientes diretos ou indiretos causados por descargas atmosféricas ou manobras da concessionária. Então, quando acontece sobretensão ou transiente? Primeiro, sobretensão é quando a gente tem uma elevação brusca da tensão, né? Uma sobretensão. Do mesmo jeito que a gente fala sobrecarga, né? A gente tem sobretensão. E o transiente também é uma variação, tá? Que a gente não pode ter isso entrando para dentro das instalações elétricas, porque isso causa a queima dos equipamentos, isso causa problemas nas instalações, entre outros fatores aí, tá bom? Então, quando a gente fala sobre tensões ou transientes diretos ou indiretos, aí você tem que pensar na ideia do que é direto e o que é indireto, tá? Presta bem atenção, olha, no caso de uma sobretensão direta, é quando o raio ou a descarga atmosférica atinge diretamente a edificação, através do para-raio, né? Você vê o raio caindo lá e atingindo a edificação, tá? Já quando é indireto, é quando essa descarga atmosférica, ela atinge a rede de alimentação de energia, no caso os postes, né, nas ruas, ela cai na rede. Isso é uma sobretensão indireta, tá? Agora, no caso indireto, não é só descargas atmosféricas aí, os raios não. Causa também sobretensões ou transientes indiretos as manobras da concessionária, né? Uma concessionária, por exemplo, vai lá fazer uma manutenção de rotina e acaba fechando um curto entre fases ou trocando, né, uma fase lá, isso eleva automaticamente a tensão, um problema no transformador, dentre outros fatores aí que a gente sabe que acontece. Então, manobras da concessionária também causam um aumento da tensão e entrega a tensão muito alta dentro das casas. E, por exemplo, o seu equipamento ele é projetado para trabalhar, para receber até 127, até vamos falar aí, 170 volts, né? E aí, se ele recebe lá 200 ou 300, 400, muitas vezes acima de 1000, porque pode acontecer numa manobra, e aí você tem a queima desse equipamento. O DPS, ele é para proteger isso. E por ele ser tão importante, ele é obrigatório por duas NBRs. A NBR 5410, que a gente já fala há um bom tempo aí, que é a de baixa tensão, e também obrigatório pela NBR 5419, que regulamenta instalação de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá? Ótimo, então o que a gente tem para entender aqui é isso. Agora, como que fica a classificação dos DPS? Ele é classificado, ou seja, ele é dividido em 3 tipos ou classes. É muito importante você saber isso. É classe ou tipo, tá? Muitos vendedores conhecem como tipo, mas o nome certo é classe. A classe 1, ela é descarga direta à edificação. Então, esse DPS, classe 1, independente da tensão dele ou da corrente de sobrecarga que ele suporta, que eu vou explicar para vocês, esse DPS classe 1, ele é para ser instalado somente no SPDA. Quando se tem SPDA na edificação, você tem que instalar um DPS desse aqui, ó, na ponta lá do para-raio. É ele que vai ser acima de 12 kA, que é a corrente nominal de impulso dele, que eu vou explicar isso daqui a pouquinho, ele tem que ser só para SPDA. Então, quando não se tem SPDA na rede, não precisa de um classe 1, que é alta capacidade.
tá? Não precisa desse tipo de DPS. Agora, se você tem sistema de SPDA, esse aqui é o que fica externo, tá? É o que fica lá fora da edificação. E lembrando que dessa classificação tem uma hierarquia para ser obedecida também. Se você tem DPS classe 1, você tem que ter o classe 2 e você tem que ter o classe 3. Se você não tem classe 1, você tem que ter o 2 e tem que ter o 3, no mínimo, tá? Mas eu vou explicar isso. Beleza, então o classe 1 é para SPDA, exclusivo para SPDA. Agora, classe 2, descargas indiretas na rede. Lembra que a gente já aprendeu o que é indireta, tá? Descarga indireta na rede ou sob tensões de manobra da concessionária. A gente aprendeu isso também. E esse DPS aqui, ó, o classe 2, ele é de média capacidade. A corrente nominal de impulso dele tem que ser maior ou igual a 5 kA. Tá? Ele não pode ser menor que isso aqui de jeito nenhum, um classe 2. Tem que ser maior ou igual a 5 kA, a corrente de impulso dele. Onde que coloca esse classe 2 aqui? Nos quadros de distribuição, tá? Por que que a descarga é indireta? No caso, caiu, né, que eu já expliquei para vocês, cai automaticamente um raio na rede, e aí esse raio, ele escoa, ele acopla na rede elétrica, e ele entra por dentro do seu padrão, no padrão ele entra e vai lá para o quadro de distribuição. Quando se tem o classe 2 no quadro, automaticamente na hora que essa energia entra, como ele é conectado no aterramento, que eu vou explicar daqui a pouco como se liga ele, a energia entra, ele identifica que tem uma sobretensão, ou seja, está muito acima dos 175 volts, por exemplo, que é o que o seu equipamento suportaria, e ele joga para a terra isso aí. Ele funciona como se fosse um trilho de um trem, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção aqui do que é o classe 2 e onde que ele é colocado. Então esse aqui é obrigatório de qualquer forma a ter nos quadros de distribuição. Tá ótimo? Beleza. E o classe 3, ele protege os equipamentos diretamente na tomada. Quer ver? Olha uma foto desse tipo de classe 3 aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, você coloca ele como se fosse um T, um Benjamin, diretamente na tomada e liga seu equipamento nele, tá? Então você já tem o classe 2 e equipamentos, principalmente de rede de dados ou de sinal, precisa dele porque esses equipamentos eles são muito sensíveis a oscilações na tensão. Então, coloca-se o classe 3. Vamos falar a verdade? Na maioria das instalações é obrigatório que se tenha no mínimo um tipo de DPS. Então, coloca muitos eletricistas, né, a maioria dos engenheiros também projetam DPS classe 2 para colocar no quadro de distribuição. E algumas pessoas compram, né, os equipamentos para colocar nas tomadas para alguns equipamentos específicos, tá? Empresas principalmente utilizam o classe 3 para proteger computadores mais pesados, entre outros equipamentos mais caros que precisam de uma proteção mais fina, que se chama nesse classe 3, tá bom? Agora vem comigo aqui no cantinho, o que eu coloquei de observação? O DPS jamais poderá ser inferior a 10 kA em redes monofásicas e a 20 kA para redes trifásicas ou bifásicas, tá? Para descargas indiretas. Então você já sabe o seguinte, quando eu tenho um sistema monofásico, quando eu tenho uma descarga indireta na rede, né, não pode ser inferior a 10 kA. Aqui fala pra gente 5 kA, mas é a corrente menor ou igual a 5. Só que a norma diz pra gente que no mínimo 10 kA para a rede monofásica e 20 kA para a rede trifásica, tá bom? Já para descargas diretas, no caso desse classe 1 aqui, ó, isso aqui sobe para isso aqui sobe para 25 kA no monofásico e 50 kA no trifásico, no caso do classe 1 aqui para descargas diretas, legal? E aí fica a dúvida, como é que instala o DPS? Gente, primeiro, antes de explicar como que instala o DPS, eu vou pedir o Chuck para colocar uma animação para a gente aqui e eu vou ler o que está escrito aqui e vocês vão entender de acordo com a montagem. Essa animação vai fazer a montagem de um DPS que você não vai ficar de fora. Nas aulas de montagem de quadro de distribuição eu vou explicar detalhado como é que monta ele, tá? Que são as próximas aulas aí. Olha, o DPS é colocado em paralelo ao DDR, no caso quando o DR é disjuntor geral, ou em paralelo com o disjuntor geral, e as fases, ou a fase, entra em cima, né, de cada DPS e também o neutro nos bornes. Nessa questão, gente, de entrar fase e neutro, tem um detalhe. A norma ela permite que quando o neutro ele é aterrado, né, que eu já expliquei para vocês aí no aterramento tipo TNC, quando ele chega um neutro aterrado, a maioria das concessionárias de energia fazem isso, né, elas ligam o neutro com a haste de terra, aí não precisa de usar DPS para o neutro. Só que eu vou dar uma dica pessoal. Mesmo quando o neutro for aterrado, eu sempre utilizei DPS.
tá? Proteção não quer demais, um equipamento desse ele é muito barato para a gente não colocar ele, né? A diferença disso na montagem de quadro de distribuição não dá nem 5% do valor do quadro. Então vamos falar que ele custa 25 até no máximo R$40 um equipamento desse. Coloca DPS no neutro. Não tem diferença, tá? Não tem diferença DPS para fase para o neutro. Os que são destinados à fase também são destinados para o neutro, tá? A corrente de interrupção dele é que vai mudar e eu vou explicar na hora de dimensionar ele ali. Outro detalhe, a alimentação dele é por cima, é por baixo? Como é que fica isso? Não tem problema também. Ó, dá uma olhadinha nessa foto aqui de um DPS da Clamper. Ele mostra pra gente que a entrada de energia pode ser tanto pelo borne superior quanto pelo borne inferior, né? O próprio diagrama está mostrando que pode ser a linha ou o aterramento entrar por cima, do mesmo jeito que a linha ou o aterramento entrar por baixo. Então vai de você definir aí, né, como é que vai ficar a estética do seu quadro. Se está saindo por baixo do DR, por cima, como é que está a alimentação. Então isso aqui não tem lado de alimentação não, tá bom? O outro borne tem que ser conectado com terra. Então, vamos voltar no nosso diagrama aqui, ó. Entrou as fases e o neutro, né, por cima do DPS e o aterramento está saindo por baixo na minha configuração. Lembrando que pode ser invertido, ok? Esse aterramento tem que ser conectado no barramento de terra, legal? Detalhe, se a rede não tem aterramento, não adianta colocar DPS. Pode chegar no esquema TNC? Pode sim, chega um esquema TNC lá, mas você tem que desmembrar e fazer um esquema TNS. Tem um barramento só para terra e um barramento só para neutro. Isso é importante que você saiba, tá? Outro detalhe do DPS, olha, ele possui um desligador interno que desconecta o DPS no fim da vida útil dele, ou no caso dele ter atuado com uma sobretensão muito alta, né, que acabou diminuindo a vida útil dele ou até mesmo esgotando ele. Então, ele desconecta totalmente da rede, não atrapalhando a rede, afinal ele é conectado em paralelo, tá? E ele não atrapalha a passagem de energia, só que ele tem uma sinalização nele mostrando que ele não está mais ativo. Então ele acende um LEDzinho lá, mostrando que esse equipamento não está mais funcionando, que é necessária a troca dele. Então é importante que você saiba disso também. Legal? Agora, para a gente finalizar, como é que fica? Como dimensionar? Como é que dimensiona tensão entre fases? Como é que dimensiona o DPS? Primeira coisa que a gente tem que saber, primeiro passo para dimensionar um DPS é saber a tensão da rede. Só que o DPS ele é classificado de acordo com a tensão entre fase e terra, tá bom? Não é entre fase e neutro. Então, quando nós temos uma tensão de fase neutro de 127 volts, automaticamente o DPS tem que ter 175 volts. Guardem isso, tá? Quando a tensão ela está de 220 volts entre fase e neutro, entre fase e fase, nós temos que usar um DPS que atue com 275 volts. E para 380 volts, nós temos que usar um DPS com 460 volts. Galera, isso é importante que vocês saibam por que o DPS a tensão dele é maior do que a tensão entre fase e neutro. Porque justamente ele precisa de atuar uma variação de tensão, por exemplo, pode estar chegando 128, 130 volts e o seu equipamento funciona normalmente. Então ele atua com uma variação de tensão muito acima da normal e protege os equipamentos sim, tá bom? E outra coisa, como é que eu vou dimensionar a corrente nominal de impulso dele? Né? Tem uma regrinha básica que a NBR traz para a gente também, a 5410, que ela fala o seguinte: quando nós temos edificações, né, estão localizadas em centros urbanos, ou seja, quando a gente tem muito sistema de proteção, né, que tem muito para-raio nos prédios, os prédios são muito grandes, né, onde se tem centro e tem prédio alto, tá? O DPS ele pode ser com uma classe mais baixa, entre 8 e 20 kA. Quiloamperes, gente, é 1000 amperes, então dá 20.000 amperes que ele consegue suportar, tá? Quando a gente sai do centro e vai para zonas, né, periféricas, vamos dizer assim, bairros, né, vilas, lugares onde a gente tem uma oscilação de altura das casas, né, que tem casa baixa, tem predinho de 3 andares. Quando a gente tem uma área um pouco mais assim descampada, né, que não se tem tantos para-raios, aí a gente tem que aumentar um pouquinho a corrente nominal de impulso do DPS, que ela vai de 20 a 40 kA. Isso ainda para zonas urbanas, porém em zonas periféricas, em bairros, tá? Agora, quando passa para zona rural ou áreas totalmente descampadas, casas mais longe, mais afastadas, né, que não se tem
SPDA, não tem sistemas próximos a essas edificações, a essas residências, a gente tem que colocar no mínimo um de 65 kA, tá? Então é importante vocês saberem desse dimensionamento aqui, porque se vocês não guardarem esses dois detalhes aqui, você vai começar a dimensionar DPS e ele não vai executar a função dele. Então não adianta você estar colocando equipamento lá. A instalação funciona, mas ele não vai estar funcionando, né? Na hora que precisar ele não funciona. E qual que é a principal função do DPS? Proteger os equipamentos para não queimar. É isso que você precisa. Então, do mesmo jeito que o DR. Olha que legal isso, ó, as 3 proteções básicas de um quadro de distribuição perfeito. DR é para proteção contra fuga de corrente, que causa choque elétrico, então proteção de pessoas. DPS é para proteção dos equipamentos, para queima dos equipamentos contra sobretensão, e os disjuntores é para proteção da instalação, dos circuitos. Galera, isso é tudo que a NBR 5410 pede para que seja feito, e é muito simples de ligar. Opa, de volta aqui então, né, um show de aula, né? Não, mas é o seguinte, acabamos de aprender que o DPS também é importantíssimo na proteção completa do nosso QDC e da nossa instalação. Porém, como o DPS é um assunto que gera muitas dúvidas nos alunos, separei mais bônus para vocês, mais algumas aulas extras sobre os questionamentos mais comuns referente aos DPS. Logo abaixo dessa videoaula tem mais alguns vídeos, dá uma conferida, assista todos eles, pois eles servirão de reforço no seu aprendizado sobre o DPS, combinado? Na próxima aula iremos falar sobre tipos de barramentos, monofásico, bifásico, trifásico, neutro, terra, onde muitos profissionais acabam desconhecendo tais produtos, bem também como deixam de usá-los. Então, seja por falta de conhecimento, seja por alguma economia. Ao meu ver, cara, esses barramentos eles deixam a instalação protegida de uma forma melhor e também isso gera uma eficiência melhor na montagem. Mais uma vez, a apostila referente a esta aula está fixada na descrição, você pode fazer o download e aproveitar ainda mais todo esse conteúdo técnico, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.